Olá, como vai você? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam contigo. E antes de mais nada, eu pergunto a você: como vai sua jornada? Como vai sua rotina de oração, de estudos, de leitura da palavra? Como vai seu compromisso consigo mesmo e com Deus? Não se esqueça, se não tivermos compromisso, persistência nessa jornada, nunca chegaremos aos lugares mais altos, nunca realizaremos aqueles sonhos que Deus sonhou para nós. Ao longo de nossa jornada já ficou clara uma coisa: a necessidade que temos de orar, a necessidade de estabelecer uma rotina de oração. Orar é conversar com Deus, é se abrir para Deus, é buscar uma comunhão contínua e direta com nosso Senhor e Salvador. A oração jamais poderá ficar de fora de nossa jornada. A oração traz crescimento, traz fortalecimento. A oração nos faz nos aproximarmos do nosso Deus, nos aproximarmos dos sonhos de Deus para nós. Mas aqui surge uma pergunta, uma dúvida que muitas pessoas têm. Existe um tipo ideal de oração? Existe um padrão de oração que todos nós devemos seguir? A resposta é sim. Jesus Cristo nos ensinou o modelo ideal de oração, a famosa oração do Pai Nosso. Nesse podcast nós vamos ler e analisar a oração do Pai Nosso, parte por parte. E nós vamos perceber como ela deve estar presente em todas as orações que nós fizermos. Certa vez uma pessoa perguntou a mim: eu posso orar repetidamente a oração do Pai Nosso? Por exemplo, repetir 10 vezes a oração do Pai Nosso? Isso tem algum efeito? E aí eu lembrei da seguinte passagem da Bíblia, que está em Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Então eu disse para a pessoa: se você repetir a oração do Pai Nosso por 200 vezes, sem nenhuma fé, apenas achando que por muito repetir você vai tocar o coração de Deus, você está perdendo o seu tempo. Mas se você fizer essa oração uma única vez, ainda que seja com outras palavras, mas com a mesma essência, você toca o coração de Deus e Deus vai te responder. Portanto, muito mais do que decorar a oração do Pai Nosso, precisamos entendê-la, precisamos captar a sua essência, o seu espírito, precisamos viver essa oração em cada oração que nós fizermos. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo sabem a oração do Pai Nosso de cor e salteado, mas ainda assim eu quero ler a oração que está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração começa com a seguinte expressão: Pai Nosso. Toda vez que formos orar, precisamos olhar para Deus e reconhecê-lo como nosso Pai. E precisamos estar na condição de filhos de Deus. Mas como nos tornamos filhos de Deus? Está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A pessoa passa a ser filha de Deus quando ela começa a crer em Jesus Cristo, quando ela recebe Jesus Cristo em sua vida. Portanto, o primeiro passo para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos ser ouvidos por Deus, é termos fé em Jesus Cristo. A partir do momento em que passamos a acreditar em Cristo com todo o nosso coração, em que nos agarramos a Ele e reconhecemos que Ele é a nossa salvação, nós nos tornamos instantaneamente filhos de Deus
E assim nós passamos a ter o direito de olhar ao nosso Deus e dizer: Pai Nosso. Você está percebendo que não basta repetir a expressão Pai Nosso? É preciso muito mais do que repetir essa expressão, reconhecer-se como filho de Deus e olhar para Deus e reconhecer a Deus como nosso Pai. Toda vez em que você for orar por si mesmo, pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho, ou quando você for se confessar a Deus, você tem que ter o entendimento de que você está falando com seu Pai, com aquele que te fez filho por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Entendido isto, vamos para a segunda parte da oração. A oração do Pai Nosso continua da seguinte forma: Pai Nosso que estás nos céus. Essa expressão, que estás nos céus, não significa que Deus está longe, que Ele está lá no céu, bem longe de nós. Muito pelo contrário, Deus está aqui, agora, ouvindo a tua voz e agindo em tua vida. Essa expressão, que estás nos céus, significa, na verdade, que Deus está em nós, está no meio de nós, porém, Ele vai muito além de nós, Ele nos transcende. A dimensão de Deus é muito mais elevada que a nossa, é infinitamente mais elevada que a nossa. Precisamos entender que Deus não é como o ser humano, que Deus é todo-poderoso, que Deus é onisciente. Então, toda vez que nós formos orar, precisamos reconhecer que Deus é superior a nós, que Ele nos ouve, que Ele age em nós, mas que Ele vai muito além do nosso entendimento, vai muito além das nossas vãs filosofias. Deus é o Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe ao nosso respeito, e nós precisamos reconhecer isso a cada oração e em cada oração que nós fizermos. Em seguida está escrito: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em toda oração que fizermos, precisamos olhar para Deus e reconhecer que Ele é santo, que Ele não erra, que Ele não falha, que Ele tem o controle de tudo em suas mãos e que tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é justo, não há erro no nosso Deus, não há pecado em nosso Deus, não há mancha em nosso Deus. Então precisamos reconhecer a santidade do nosso Senhor. Muitas pessoas olham para Deus e reclamam, e murmuram, e dizem: ah, Senhor, foi culpa sua que isso aconteceu. Ah, Deus, você não me ouviu. Ah, Deus, você permitiu que tal desgraça acontecesse. E essas pessoas não reconhecem que Deus é santo, que Deus é perfeito, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso. Precisamos tirar de nossas orações essa arrogância, essa prepotência, essa falta de humildade, essa falta de submissão à vontade de Deus. Precisamos reconhecer então que Deus não falha, que Deus sabe qual é o melhor para nós, que Deus é justo, e dizer a Ele: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em toda oração precisamos aceitar a soberania de Deus. Precisamos aceitar o reino de justiça que vem dos céus. E precisamos aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente do apetite humano. O ser humano, ele é carente, ele precisa de coisas, ele precisa de outras pessoas, ele é incompleto. Quando estamos com fome, nós temos um apetite que pede por comida. Sem essa comida nós podemos morrer. Quando nós estamos com sede, nosso apetite pede água. Quando nós estamos sozinhos, nosso apetite pede uma companhia. Deus não tem esse apetite, porque Deus é tudo, Deus tem tudo, Deus não precisa de nada. Eu não posso acrescentar nada a Deus, e eu também não posso tirar nada de Deus. Se eu estiver com Deus, eu não faço Ele ser mais Deus do que Ele já é. E se eu estiver longe de Deus, Ele não se torna menos Deus por isso. Percebam então que nada falta para Deus.
E mesmo assim Ele nos amou, e mesmo assim Ele enviou seu Filho para nos salvar, e mesmo assim Ele nos oferece a vida eterna, Ele nos oferece a oportunidade de vivermos o seu reino de justiça, Ele nos oferece uma felicidade inesgotável. Tudo por amor, tudo pela graça, porque Ele não precisa da gente, porque a gente não pode acrescentar nada a Ele, porque a vontade dEle é perfeitíssima. Por isso você pode olhar para Deus e dizer, sem medo, Senhor, faça em mim a Tua vontade. Você, meu querido, não tem nada a perder com isso, pelo contrário, dizendo para Deus fazer a vontade dEle em sua vida, você só tem a ganhar. E aqui está escrito, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós dizemos isso a Deus, um pouco do céu se realiza aqui na terra. Os milagres acontecem. O que são os milagres? Milagres são aberturas que Deus dá para que nós possamos conhecê-lo ainda mais. Toda vez que nós pedimos para Deus trazer o reino dele até aqui, quando nós pedimos para que Deus faça aqui também a sua vontade, um pouco do céu se manifesta a mais em nosso meio, em nosso coração o céu vai acontecendo, em nossa família o céu vai se realizando, em nossa casa o céu vai se realizando, o reino de Deus vai avançando e nós passamos a viver melhor e nós passamos a ter um gostinho daquilo que nós viveremos perfeitamente, completamente lá na eternidade. Na sequência está escrito, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em toda oração que nós fizermos a Deus, precisamos pedir o necessário para o Senhor. Precisamos pedir o suficiente. Deus sabe quais são nossas necessidades. E muitas vezes nós pedimos além das nossas necessidades. Precisamos pedir a Deus que nos dê a medida certa, o pão de cada dia. Assim como acontecia com o povo que estava no deserto, Deus enviava o maná, o pão do céu, na medida certa todos os dias, um pão renovado, um pão novo. Muitas pessoas, infelizmente, estão mergulhadas na gula. Muitas pessoas querem mais, e mais, e mais, e mais riquezas, e mais comida, e mais dinheiro, e mais prazeres. Calma. Precisamos pedir a Deus o equilíbrio, a medida certa. Deus, hoje o Senhor sabe qual é a minha necessidade. Então satisfaça essa necessidade. Não me dê de menos para que eu não sofra com essa falta. E não me dê demais para que eu não me desvie dos teus caminhos. Para que eu não ache que eu já tenho tanto que já não preciso mais do Senhor. A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigando o pão. Precisamos então confiar no Deus da provisão, no Deus que conhece nossas necessidades, no Deus que proporciona a satisfação das nossas necessidades. Na sequência está escrito, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando nós oramos a Deus, precisamos estar dispostos a pedir perdão e a liberar perdão. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 está escrito, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. A regra é clara. Para que nós possamos receber o perdão de Deus, precisamos perdoar as outras pessoas. Muitas pessoas, quando repetem a oração do Pai Nosso, não percebem que estão mentindo para Deus. Porque muitas pessoas não estão perdoando o seu próximo. Muitas pessoas estão guardando rancor, guardando mágoa, ressentimentos e oram para Deus como se nada estivesse acontecendo, dizendo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você consegue perceber o tamanho do problema que está implícito nessa situação?
Em primeiro lugar, quando você pede para Deus te perdoar assim como você tem perdoado os outros, sem você ter perdoado os outros, você está mentindo para Deus. Lembre-se, nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe se você está disposto a perdoar, se você está perdoando ou não. Ele conhece o teu coração, então não adianta mentir. Em segundo lugar, a gente está pedindo para que Deus aplique em nós o mesmo juízo que nós estamos aplicando aos outros. E muitas vezes não estamos percebendo isso. Se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão de Deus. Nós precisamos deixar o perdão fluir. Nós precisamos deixar todo ressentimento, toda mágoa, todo rancor serem desfeitos pela ação do Espírito Santo de Deus. Precisamos abrir nosso coração e perdoar. Além disso, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte, que toda vez que nós pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa instantaneamente. Nunca duvide do perdão de Deus. Nunca pense o seguinte, o meu pecado é tão grande que Deus não é capaz de perdoá-lo. Se você fizer isso, você estará pecando contra o Espírito Santo e aí já era. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Deus perdoa qualquer coração verdadeiramente arrependido. Ainda que você tenha que colher as consequências dos teus erros aqui na terra, perante Deus você está limpo, você está perdoado quando você se arrepende. Ele te oferece o perdão instantaneamente e te limpa e te completa e conserva você intacto perante Ele. Então, essa dica nunca pode ser esquecida. Não duvide do perdão de Deus. Deus perdoa qualquer pecado. Basta você receber esse perdão, acreditar nesse perdão e viver esse perdão. E por fim, a oração diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Nós precisamos sempre pedir ajuda a Deus para que nós possamos vencer as tentações e para que possamos estar livres do mal. Se nós tentarmos encarar sozinhos, com nossas próprias forças, tudo aquilo que vem do diabo, tudo aquilo que é maligno, nós vamos perder. Para que nós possamos vencer o mal, para que nós possamos resistir, para que nós possamos ser livres, precisamos pedir a ajuda de Deus, precisamos estar ligados a Deus, porque é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos faz vencedores, é Deus quem dá o triunfo para seus filhos. Nunca tente vencer essa batalha sozinho, mas peça todos os dias em suas orações: Deus me ajude, Deus me fortaleça, Deus acompanhe meus passos, Deus eu quero seguir os teus passos, Deus eu quero estar contigo, porque contigo eu sou forte, porque contigo eu posso tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos da ajuda de Deus. A oração se encerra dizendo: "Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Precisamos, em toda oração, dar louvor a Deus, dar glórias a Deus, adorar a Deus, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre. Amém. Resumindo então, em toda oração que nós fizermos, não importa quais palavras vamos usar, quanto tempo vamos orar, em qual lugar vamos fazer essa oração, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, precisamos reconhecer que Deus é o nosso Pai, que Ele está em nós e acima de nós, que Ele é santo, que o reino dEle é um reino de justiça, que a vontade dEle é perfeita e que ela deve ser feita em nossas vidas. Precisamos pedir a Ele o que nós precisamos, porque Ele conhece nossas necessidades. Precisamos deixar o perdão fluir, pedir a Deus perdão por nossos pecados e perdoar o nosso próximo. Precisamos pedir a ajuda de Deus para que nós possamos vencer cada batalha, cada tentação, para que possamos vencer o mal. E precisamos, em nosso coração, adorar a Deus. Esse é o sentido da oração do Pai Nosso. Não basta repeti-la, nós precisamos vivê-la em cada conversa que nós tivermos com Deus.
essa oração tem que estar escrita em nosso coração. Feche seus olhos agora e vamos orar a Deus. Senhor, obrigado por mais este momento que temos de aprendizado, de reflexão, de oração. Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor tudo sabe, que o Senhor tudo pode. Então faça em nós a Tua vontade, traga o céu a nós, faça-nos viver a experiência do céu em nosso coração e em cada lugar que colocarmos os nossos pés. Senhor, dá-nos o necessário todos os dias. O Senhor conhece as minhas necessidades e a necessidade de cada pessoa que está me ouvindo agora. Deus, ajude cada um de nós para que nós possamos ter essas necessidades supridas. Em nome de Jesus, nos fortaleça para que nós possamos resistir às tentações e vencer o mal. Deus, essa vitória é para a Tua glória. Tudo isso é para o Teu louvor, porque Tu és santo, 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 maravilhoso, todo-poderoso, o príncipe da paz. Ó Deus, Tu és tudo para nós. Nós reconhecemos humildemente que Tu és Deus e que nós somos Teus filhos. Nós Te adoramos, Te amamos e dizemos mais uma vez, queremos andar Contigo até o fim de nossas vidas e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, entrego essa oração. Amém. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, que você tenha uma semana abençoada, que você continue firme na jornada e que você obtenha o crescimento tão esperado, que você obtenha um amadurecimento e que você se aproxime daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.